aqui no Instagram. Bom dia, pessoal. Vamos ao nosso segundo episódio do Café do Cuidador Empreendedor. Vou só colocar o link aqui para vocês. Aqui no Instagram, vou colocar o link, porque a gente vai transmitir pelo YouTube, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, fazer algum questionamento, é só entrar no link que eu coloquei aqui nos comentários. Bom dia, pessoal. Hoje é o nosso segundo episódio do Café do Cuidador Empreendedor. Vai ser transmitido lá pelo YouTube, como foi a última live. E vou colocar aqui para vocês o link para vocês acompanharem, tá? Lá pelo YouTube. Se vocês quiserem interagir, se vocês quiserem fazer algum questionamento, é só entrar nesse link e fazer, que eu vou responder tudo para vocês. Prontinho, Aline, podemos começar. Vamos começar? Vamos. Então, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café do Cuidador Empreendedor. Aqui você vai aprender estratégias para faturar R$5.000 por mês, sendo cuidador de idosos autônomo, de sucesso, independente. Eu sou Aline Davi. E eu sou Marcela Rodrigues, proprietária da empresa Vó Maria Ilza, Cuidados de Vó para a Sua Família, que é uma empresa de cuidadores de idosos aqui de Goiânia. Então, eu sou empreendedora nesse mercado tão promissor, né? Que é o cuidado com os idosos. Isso mesmo. E o tema do nosso episódio de hoje é: prestei um serviço e não recebi. Como evitar os calotes como um cuidador de idosos. Então, vocês aí que estão online, já receberam algum calote? Comentem aí, mandem comentários, mandem perguntas, né? Já prestaram algum serviço e no final do dia não receberam pelo serviço? Ou a pessoa quis pagar menos do que foi combinado? Então, Marcela, a primeira pergunta, né, frente a esse nosso tema. É comum o cuidador de idosos ter calote, não receber depois de prestar o serviço? Sim, Aline, essa é uma das grandes dores, né, das grandes questões do cuidador de idosos. É mais comum do que a gente imagina. É muito comum os prestadores, os cuidadores de idosos, realizar o serviço e ao final do plantão o cliente ele não querer pagar, né, naquele exato momento, como combinado, ele vai querer pagar dias depois e até meses. E em alguns casos, né, nem realiza esse pagamento. Mas por que isso ocorre, né? Por que isso é tão comum quanto que a gente nem imagina, né? É por causa da informalidade, do que acontece é porque é um setor novo, né, uma profissão nova, e existe ainda muita informalidade nesse setor. E aí os profissionais, os cuidadores de idosos, eles ainda não estão sabendo administrar, né, gerir a sua prestação de serviço. Eles não sabem como se resguardar juridicamente para lidar com essas situações que são tão comuns, né, do não recebimento, do calote. Então, o cuidador de idosos, ele falta informação. E aí essa falta de informação, essa falta de conhecimento acaba deixando ele mais vulnerável, né? Deixa ele mais um amadorismo no momento da contratação desses serviços. Então, o momento, quando o cliente entra em contato com o cuidador de idosos, ele está precisando, sempre é urgente, né? Eu preciso desse plantão para amanhã, eu preciso para esse plantão hoje. Então, é uma negociação sempre muito informal, muito rápida, que acontece pelo telefone, pelo WhatsApp, onde o cliente ele vai passar as informações da situação do idoso, que, em sua maioria, quando você vai ver a realidade, é totalmente diferente, né, do que aquele cliente relatou para você. Mesmo você discorrendo para ele quais são suas funções, explicando para ele quando chega lá, ele exige que você desempenhe outras funções naquele momento, né? E ele não consegue valorizar esse serviço. Então, o cliente, a sociedade, por mais que
profissão de cuidador de idosos tenha sido reconhecida, nós ainda estamos conquistando esse espaço no mercado, nós estamos conquistando esse reconhecimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando. Quando eu estava com um problema de mau cheiro na pia, né? Estava subindo, voltando mau cheiro na pia. E aí eu tive que contratar um prestador de serviço para poder resolver, porque eu já tinha pesquisado na internet, colocado bicarbonato de sódio, colocado água quente com vinagre, e o mau cheiro continuava voltando. Eu falei, gente, mas não tem condição. Conversei com o síndico, deve ser algum problema no andar, né? O que está acontecendo? Eu olhava, aí eu tive que chamar um encanador, né? Uma pessoa especializada no serviço, porque por mais que eu achasse que era um serviço simples, eu não consegui resolver. Eu pesquisei tudo na internet, não era minha especialidade. Então, eu chamei essa pessoa para vir, e aí, no momento da negociação com ele, ele falou assim, eu faço a visita, né, para poder analisar, e aí a minha visita é R$100. Então, né, para poder ver o que eu vou fazer. Se tiver que trocar alguma peça, tudo, a gente acrescenta o valor da peça. Falei, não, tudo bem, R$100, está acordado. Ele veio, quando ele chegou, o que ele realizou, quando ele foi perceber, a única coisa que tinha que fazer é porque o sifão, ele estava reto, ele tinha que fazer o U no sifão para poder fazer uma reserva de água. E aí essa reserva de água, ela evitava o mau cheiro voltar. E aí eu falei, gente, ele não levou 5 minutos para resolver o meu problema. Aí eu falava assim, meu Deus, né? A gente para pensar e fala assim, 5 minutos ele vai me cobrar R$100? Gente, mas é R$100. Ele ficou aqui 5 minutos, né, para poder resolver, não teve que trocar peça nenhuma. Como que eu não dei conta disso, né? E aí a gente não dá o devido valor ao serviço do outro, né? Então, assim, para ele resolver esse problema em 5 minutos, ele teve que estudar, ele teve que se especializar, tem a experiência dele, ele teve que se deslocar para poder vir aqui para resolver. Mas o pensamento, o sentimento que fica na gente é que não vale, né? Que o serviço que ele prestou não vale R$100 porque ele executou em 5 minutos. E é esse o sentimento que está no coração do cliente, do cuidador de idoso. Porque normalmente ele cuida, para ele é uma coisa assim tão simples, né? Tão fácil, mas que ele precisou terceirizar esse serviço, que ele não conseguiu realizar, precisou pedir ajuda. Mas aí, quando o cuidador de idosos chega, realiza um plantão tranquilo, consegue fazer o idoso ficar tranquilo o dia inteiro, consegue fazer ele ficar ativo durante o dia inteiro, para poder ter uma noite de sono melhor. Aí, quando chega no final do plantão, o cliente fala assim, gente, mas ele não fez nada, ele ficou sentado o dia inteiro com meu pai, com minha mãe, com meu tio, ele não fez nada, não vale isso, né? Não justifica eu pagar, mesmo tendo acordado com ele, mesmo tendo acordado, né? Tendo escrito o valor sido acordado antes. Aí chega no final, ele fica com aquela dor de pagar. Ele fica por quê? Porque ele não reconhece, ele não sabe dar valor ao serviço do outro. E aí é esse que complica um pouquinho. E aí, na hora do pagamento, aí normalmente você fala assim, hoje eu não tenho dinheiro, eu posso te pagar amanhã? Eu posso te pagar depois? Sendo que o que foi combinado foi o pagamento à vista, né? Então, eu posso te pagar daqui uma semana que eu vou receber, eu não recebi hoje, né? E no início da sua negociação, você falou assim, não, no final do plantão, eu preciso receber. E aí, quando você já realizou o trabalho, você vai sair dali, você já realizou o trabalho e a pessoa não quis te pagar, o que você pode fazer? Aí você vai e vai ficar esperando, né? Você vai embora e vai ficar esperando. Essa semana eu tive até um relato, uma cuidadora que veio trabalhar com a gente na empresa, ela negociou um plantão de sexta a domingo com uma família. Ela foi, o idoso era acamado, ela tinha que fazer a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, né, para poder evitar a mudança da posição, né, o decúbito da posição de 2 em 2 horas, para poder evitar escaras, né, que era a orientação da equipe médica, e ela ficava. A filha ela chegou sexta-feira, no sábado, a filha fez ela fazer faxina na casa. Tava assim, para valer a hora. Para valer a hora dela. Fez ela fazer a faxina na casa. E quando chegou no domingo, que ela foi embora, não quis pagar. Falou assim, não tenho dinheiro hoje. Foi pagar no final da semana. Nossa. Então, assim, e aí a cuidadora às vezes aceita uma negociação no valor menor, porque está precisando do dinheiro. Quando termina o trabalho, né, quando chega no final do plantão, ela está esperando que ela já gastou o dinheiro para poder ir se deslocar até o local, né?
Ela gastou o tempo dela, ela dedicou aquele tempo dela, que tem muito valor, né? O valor da hora da gente, né? É o valor do serviço dela, ficou ali à disposição da pessoa. Ela colocou a vida dela, ficou assim, ó, foram 48 horas, né? De sexta que saiu domingo, à disposição daquele idoso, e mesmo assim a família não consegue reconhecer esse valor e foi pagar ela uma semana depois. Então, eles ficam muito. Essa informalidade do mercado prejudica um pouco, e a falta do conhecimento mesmo do cuidador, né, dos seus direitos, de como se proteger contra isso, torna isso muito mais comum do que a gente imagina. É interessante essa valorização que a gente dá para determinadas coisas e diminui o valor de outras, né? Eu me recordei de uma situação que nós vivemos aqui recentemente, num grupo de amigos, aí a gente conversando sobre o valor de uma faxina. Falamos do valor, quanto que cada funcionária cobrava, enfim. E aí a gente foi falar sobre uma babá para passar o dia. E aí, Uhum. aí teve uma pessoa que comentou assim, nossa, mas vai ser mais caro do que a faxina? Aí teve uma pessoa que falou assim, mas ela vai cuidar do seu filho, De né? uma Ela vida, vai né? de uma vida, ela vai estar ali responsável cuidando do seu filho, não é ficar parado o tempo todo olhando para a criança, né? Então, aí a pessoa perguntou, cuidar do seu filho vale menos do que faxinar sua casa? E é isso mesmo, porque a gente tem essa sensação de que a pessoa vai ficar parada o dia todo olhando para o idoso, olhando para a criança. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Existe todo Exatamente. um trabalho por trás. E aí é importante também o cuidador valorizar a sua função, né? Se posicionar. Isso. É Mas o que aí qual que é não ocorre muito, né? isso? E qual que é o maior erro do cuidador frente a esse problema É de ele não levar esse formalizar. calote? Isso, ele não formalizar esse contrato de trabalho, né? Essa relação de trabalho. É muito importante no momento da negociação, né? Que a negociação é o primeiro contato. Então, nesse primeiro contato, você precisa deixar tudo muito claro, né, para ele. Quais são as suas funções, qual é o horário, né, do plantão, qual o valor que você vai cobrar, qual que é o método de pagamento, como que vai ser recebido esse pagamento, e formalizar. É muito importante você formalizar. Eu vou dar um exemplo que eu tive na minha empresa no início. Uma cliente me chamou para poder prestar serviço, e aí eu, para cuidar da mãe dela no período da tarde, né? Que ela era uma idosa muito ativa, mas ela estava com Alzheimer, no início de Alzheimer. Então, ela não estava podendo mais ficar sozinha, ela precisava sair, ela ia voltar a trabalhar, porque foi bem no início da pandemia, e ela estava retornando, ela tinha um restaurante, estava retornando às atividades. E aí, ela, que estava ficando com a mãe, precisava de ajuda para cuidar dessa mãe nesse período que ela ia retornar. E aí ela falou assim, não, aí eu falei assim, então tá bom, eu normalmente, eu dou um plantão de teste, né, para eu conhecer a família, para eu conhecer o idoso, a real situação, porque, como eu disse, normalmente a realidade é bem diferente do que é relatado, né, no início pra gente. Então eu fui, levei a cuidadora, passei a tarde lá conhecendo, conversando com a família, nós ficamos, e aí no final do dia, eu mandei o modelo do meu contrato para ela, né, para ela analisar, para ela preencher com os dados dela e me retornar. No segundo dia, eu cobrei o contrato, ela não mandou, e eu fui e mandei a cuidadora. No terceiro dia, eu cobrei o contrato, ela não me retornou, eu mandei a cuidadora. Foi uma semana desse jeito. Quando chegou na sexta-feira, ela dispensou o serviço, porque ela falou assim que não ia dar desse jeito, que o modelo não tinha ficado muito bom para ela, que ela tinha resolvido não mais continuar com o serviço. E ela não me devolveu o contrato assinado. E aí, quando eu fui cobrar o valor das 4 diárias, porque eu tenho uma, das 4 diárias, ela não me respondeu mais. Ela não queria pagar. Ela não me dava retorno, certo? A minha sorte é que quando eu estava conversando com ela, que eu pedi os dados dela para preencher o contrato. Né? Então, eu pedi os dados para poder mandar o modelo de contrato, eu pedi o nome, CPF e o endereço. O endereço eu já sabia porque foi onde a gente realizou o serviço, né? Então, eu mandei uma carta de cobrança, só porque eu tinha os dados dela, porque se eu não tivesse os dados delas, eu não tinha como recorrer, né? Eu não tinha a que me recorrer. Então, a minha sorte é que eu tinha esses dados dela, que eu pude mandar uma carta de cobrança, e um mês depois, ela não me atendia, eu mandava mensagem, tentei conversar, mandava mensagem, queria entender, explicar a situação dela, né? Porque a gente podia parcelar, e foram 4 diários, não era um valor alto, né? Não era um valor que. Mas mesmo assim, eu falei assim: a gente pode parcelar, qual que é a melhor data para você, né? O que eu posso fazer por você para a gente negociar e chegar no melhor termo?
Ela simplesmente não me recebia. A primeira, ela só me retornou uma vez para falar que um tio dela tinha falecido, que ela estava enfrentando muitos problemas. Eu falei assim, nossa, tudo bem. Eu falei assim, mas tá tudo tranquilo. Eu falei, você não precisa me pagar hoje. Só me dá uma posição, me dá uma data, né, para a gente negociar. Ela não me respondia, ela não me retornou mais, só me deu essa resposta que o tio dela tinha falecido. E aí eu mandei uma carta de cobrança e um boleto, né? Que aí, como eu tinha o CPF, eu fiz o boleto no nome dela e mandei. Ela não me retornou, e aí eu sei que um mês depois chegou um depósito não identificado na minha conta. E aí eu fui pesquisar, falei assim, gente, o que será que esse valor que caiu aqui, né, na conta da empresa, que não reconheci. Aí eu fui pesquisar que era da sobrinha dela. Então, a sobrinha dela fez um pagamento no valor menor, foi o valor que ela quis, um valor que ela considerou que valia o serviço, um valor menor, mas aí ela conseguiu pagar. Mas só consegui que ela fizesse isso porque eu mandei uma carta de cobrança com os dados dela e demonstrei que eu tinha os dados dela. E ainda assim demorou, né? E ainda assim foi um mês, e ela não conversou comigo, ela não comunicou, e eu tive que investigar. Falei assim, quem que é essa pessoa? Falei assim, gente, esse nome não me é estranho, porque no dia que eu fui fazer a visita, essa sobrinha dela estava lá, almoçando. Falei, gente, mas como que é? Aí eu fui, conversei com a cuidadora que estava lá no dia, e ela que me ajudou a lembrar quem que era para poder reconhecer o pagamento. E foi feito na data que ela quis, no valor que ela quis. Porque eu Gente, não olha tinha um só. contrato formalizado, eu não tinha um contrato assinado, né? Uhum. Daí, então, a Realmente não é importância da fácil. gente formalizar, qualquer modelo de contratação, né? Formalizar essa relação de trabalho. E antes de iniciar, né? Porque depois que começou. No início do plantão, você já vai, quando você conversar, você vai mandar para ela pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou você manda, né? E aí você só fala assim, me devolve. Ah, mas e normalmente a gente chega na casa, o filho que realiza, que é responsável pelas finanças, não é o filho que cuida, né? Não é o filho que te recebe. Normalmente são Uhum. pessoas distintas, quando a família tem mais de um filho, né? Então, aí a gente pede e fala assim, não, fulano que vai assinar o contrato, eu tô aqui, eu fico aqui no dia a dia, e a outra pessoa que vai assinar o contrato, ela que vai te pagar. Mas fala assim, não, então eu preciso desse contrato, porque senão eu não consigo executar minhas atividades. É muito difícil esse posicionamento, gente. Não é fácil, né? Porque a gente pode perder clientes. É muito complexo esse posicionamento, mas a gente precisa começar a exercer dessa maneira, né? Começar a tornar mais comum a E forma. criar essa cultura, né? Do contrato, da Criar, formalização. exatamente. Porque todo mundo, a maioria das pessoas, elas entendem que a formalização do trabalho é só carteira assinada, mas não é, Não é? né? Existem contratos, é um modelo simples de contrato que você só coloca as informações para poder as informações necessárias, né, que te resguardam para você formalizar essa prestação de serviço. E está cada vez mais frequente, né? Esse modelo Mas, de trabalho. sim, mais frequente porque você é mais valorizado, né? O valor da sua hora é porque como você não tem as contribuições, os impostos, né? Você consegue embutir um valor melhor nas horas e você que se organiza financeiramente com as contribuições. Isso. E no caso do cuidador de idosos, de prestador de serviço na área da saúde, né? Pode emitir a nota fiscal. Através do MEI, do microempreendedor Isso. individual, que ele permite essa atividade, né? Então, você Uhum. consegue emitir nota fiscal, você consegue demonstrar um profissionalismo, né? Uma profissionalização do seu serviço. Sendo interessante, inclusive, para a pessoa que está contratando, né? Essa nota Exatamente, fiscal. porque diminui o risco trabalhista. Você, sendo Isso. cidadão do MEI, você sai desse risco, né, trabalhista e ainda você está contratando um serviço que tem um contrato todo descrito com as cláusulas todas definidas e ainda tem a nota fiscal para você. Só que essa nota fiscal, ela não é. Muitos clientes me perguntam, ela não deduz Ela não imposto é. de renda, não Ah, deduz. sim. Mas esse também é outro tema, né, Marcelo? Acho que a gente pode criar um Sobre- café do Exatamente. cuidador empreendedor com esse tema de MEI, emissão de nota Para falar fiscal, isso dos benefícios, né, do MEI, porque existem vários, a gente isso. conhece esses benefícios, né, porque a gente está assegurado de vários quesitos como na carteira assinada, mas a gente está seguro de vários quesitos, podendo cobrar por um valor maior na nossa hora.
Uhum. Então, aí a gente já tem um tema para o Outro dia. próximo, É, o outro dia. Mas assim, eu não estou vendo aí o pessoal está entrando, está participando, como que está a movimentação? pessoal está Gente, mais ó, mandem mandem perguntas, perguntas. Ainda a gente não recebeu aqui nenhuma pergunta, mas só de vocês tiverem dúvida, comentários. isso, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, podem deixar nos comentários. Se não tiver com a gente aqui hoje depois e está assistindo só a gravação, pode mandar o direct para a gente que eu respondo. Sempre que Isso, possível, eu respondo todas as dúvidas de vocês, porque eu estou aqui para a gente esclarecer, né, as dúvidas e auxiliar vocês a faturar esses R$ 5.000 por mês, se tornando um cuidador de idosos autônomo. isso mesmo, no YouTube, né? Deixa os comentários e depois a gente responde, entra em contato. Sim, Então eu tem que procuro, aproveitar esse momento. exatamente, eu procuro responder todos os comentários de vocês. Se eu ainda não respondi, pode esperar que eu vou responder. Isso mesmo. Mas, Marcelo, então, o que que o cuidador, você falou da parte do contrato, mas o que que o cuidador pode fazer para evitar esse tipo de situação? Como eu já havia adiantado, né, na resposta anterior, é formalizar. Você, no início da negociação, você mandar um modelo de contrato. Só o fato de você falar assim, não, é porque eu vou mandar um contrato para você dar uma lida, assim, para a gente só formalizar essa nossa relação, né, trabalhista, para poder deixar tudo muito claro para vocês qual que é a minha função, então o que que tem que ter nesse contrato, né? Vamos começar assim. Você tem que colocar o seu nome, né, o seu nome, seus dados pessoais, CPF, identidade, endereço, colocar o nome do cliente, né, que está te contratando, nome pessoal, dados CPF, identidade e o endereço. E aí você vai descrever suas funções, o que é o objeto desse contrato, né? O que você vai realizar, qual o serviço que você vai prestar para esse cliente. Aí você vai descrever quais são as funções do cuidador e o que você vai executar nessa prestação de serviço. Descrevendo isso, você vai colocar, destacar o valor do plantão, né? O valor do serviço que você vai prestar. Se é um plantão de 12 horas, um plantão de 24 horas, qual é a data que você está realizando esse serviço, né? O valor desse serviço e a forma de pagamento. A gente não pode esquecer se vai ser à vista, se vai ser no cartão de crédito, como que você vai receber o pagamento da prestação desse serviço. E eu acho, e assim, um modelo que eu uso também, em alguns casos, porque normalmente o correto, o indicado, era a gente receber adiantado essa prestação de serviço. Mas é muito difícil o cliente pagar adiantado, né? Ele tem uma resistência muito grande porque ele também se sente desprotegido, porque já aconteceu comigo de eu pagar para a cuidadora, ela falou assim, eu não tenho dinheiro para poder, porque eu pago o plantão, né? Então, eu não tenho dinheiro para poder ir para lá. Falei, não, então eu vou te adiantar o plantão, como você já está indo, né? Você executa, eu te adianto o plantão. A cuidadora não foi, né? Então, assim, a gente corre esse risco, porque o risco ele é dos dois lados. Tem o risco do cliente pagar e o cuidador não realizar o serviço, e tem o risco da gente realizar o serviço e não receber pelo trabalho. Então, o que eu acho mais justo, que é um equilíbrio, é você pedir sim, pelo menos 50% de adiantamento. Então, você recebe 50% no momento da contratação, né, no momento da assinatura do contrato, e 50% no final, porque aí você divide o risco com o seu cliente, e eu acredito que é uma relação mais ganho-ganho, né? Que você vai demonstrar para esse cliente um comprometimento, profissionalismo, você vai mostrar que você reconhece o seu valor, né? Você não vai deixar ele valorizar o seu serviço. Então, você vai mandar, no momento da contratação, manda um contrato formalizando com todos esses dados. Se antes de você realizar o plantão, ele não te devolver esse contrato assinado, você não inicia o seu serviço antes que ele te entregue esse. Fala assim, não, mas é meu outro irmão que vai assinar. Não, você pode dar só um vistinho aqui para mim, para poder, só para poder atestar que eu estou aqui, né? Só para a gente formalizar essa prestação de serviço, que eu vim realizar esse serviço. E aí você solicita 50% de entrada, e aí, porque normalmente eles contratam no dia anterior, aí fala assim, não, eu preciso de 50% de entrada. Ele não vai querer realizar esse pagamento no dia anterior. Mas você fala assim, então pode fazer um Pix aqui para mim agora, ou então você pode me dar em dinheiro agora no início. Né? No início do meu plantão, você pode me pagar 50%, que aí eu vou executar minhas atividades, que eu já vou estar lá. Né? Então, eu já vou estar, pelo menos eu não vou fugir, não vou sair correndo, né? Já aconteceu comigo, mas assim, eu não vou de cuidador sair, vai lá ver o plantão
inventou uma cuidadora. Eu fui lá para poder passar o plantão. Aí ela foi, a outra cuidadora passou o plantão para ela, explicou como que funcionava, tudo. Aí ela inventou que tinha menstruado. Nossa, Marcela, eu menstruei, vou ter que ir na farmácia rapidinho para poder comprar um absorvente, já estou subindo. E sumiu, Mentira, ela fugiu? ela foi embora. E eu falei, gente, o que eu faço agora, né? Aí eu fiquei, negociei com outra cuidadora, como eu tenho uma equipe já já está mais preparada, eu já estou com um banco, né, minha equipe já está um pouquinho eu já tenho mais um número maior de cuidadores, então eu pedi para a cuidadora ficar até a outra conseguir que a outra chegasse, né? Mas acontece isso, Gente, acontece de tudo. acontece de tudo, né? Acho que em qualquer mercado. Então, Uhum. é só você se posicionar, se manter firme, né? Porque não é uma questão de você estar abusando, né, do seu serviço. É só você deixar tudo muito bem claro no início, tudo muito esclarecido e demonstrar uma profissionalização. E aí o cuidador, o cliente, ele vai até passar a valorizar mais ainda o seu serviço. Ele fala assim, nossa, essa pessoa é diferenciada, né? Ela entende bem o mercado, ela consegue gerir. Ela é Gostei uma profissional. da profissional, gostei da postura dela. Né? Normalmente, Isso. não, eu gostei da postura dela. Nossa, ela parece ser bem profissional. Então, ele vai esperar que você desempenhe um serviço ótimo. Aí você vai chegar e vai superar. Você vai entregar muito mais. E aí esse cliente ele vai te chamar outras vezes, ainda vai te indicar. Eu acho que a própria postura do cuidador influencia nessa parte de não receber calote, né? Porque Exatamente. juntando tudo isso que você falou, né? Quando a pessoa sente, nossa, eu estou diante de um profissional, não é uma pessoa qualquer que eu coloquei para ficar olhando aqui, meu pai, minha mãe, minha tia, enfim, o idoso. É uma pessoa que tem uma postura diferente, que chega de forma diferente, né? Que se apresenta, que tem convicção do que está fazendo. Então, a própria postura do cuidador influencia também nessa parte, né, de ser valorizado e não receber o calote. Exatamente. Ela diminui, né, a chance do cliente de se aproveitar da situação, porque muitas pessoas se aproveitam mesmo da inocência, da nossa inocência, né, da nossa inexperiência. Então, e aí, para você, e eu sei que com a experiência, e quando a gente vai engrossando o couro, né, que a gente fala aqui em Goiás, porque quando a gente vai adquirindo experiência ao longo do tempo, que a gente vai se profissionalizando. Mas eu tô aqui para ajudar vocês a encurtar esse tempo, né, a mostrar o caminho para vocês, o que precisa fazer para você já começar mais profissional, né, com essa postura mais profissional. Então, ser um cuidador de idosos autônomo com esse contrato é uma forma de proteção contra os calotes? Eu posso afirmar É isso? uma das formas, né? Qualquer modelo de contratação, a formalização no contrato, ela é muito importante. Ela vai te dar um amparo judicial se você precisar, né? Para poder executar e conseguir esse pagamento. Então, a contratação, a formalização por contrato, principalmente no modelo autônomo, ele é de extrema importância e é um modelo onde que é mais rentável, você precisa se proteger, né? Você precisa estar resguardado para poder, num possível não pagamento, né? Num possível calote, você ter a que recorrer, né? Você ter como ir atrás dos seus direitos. É lógico que a gente não quer executar ninguém judicialmente, né? Mas é uma forma da gente De se forma, proteger. é, E aí, recebi o calote. O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? isso. O primeiro passo, né? Que quando você recebeu o calote, você tem que tentar negociar amigavelmente. Você vai conversar, você vai entender a situação, né? Você vai demonstrar um interesse de entender o que aconteceu, por mais que racionalmente não tenha uma desculpa plausível, né? Porque normalmente é um plantão, você ficou um plantão, né? E aí no final do plantão você negociou antes, negociou o pagamento à vista e a pessoa se recusa a pagar. Mas imprevistos acontecem, né? É comum, é normal, e a gente tem que chegar e entender a situação, a real situação desse cliente. Quando você tentou negociar amigavelmente, conversou e não teve retorno, né? A pessoa te bloqueou, né? Ela não tá tendo uma comunicação. Você vai fazer uma carta de cobrança. Você vai fazer uma carta de cobrança. E para isso, é muito importante que você tenha os dados. É por isso que qualquer negociação que você for fazer, fechou, falou assim, olha, não, pode vir amanhã prestar o contrato. Aí você pensa assim, não, então me manda os seus dados para eu poder colocar no meu contrato.
Você nem tem o contrato ainda, mas pede os dados, pede pelo menos o CPF e o nome completo, né? Você tendo esses dados, você vai mandar uma carta de cobrança. Aí você mandando essa carta de cobrança, e mesmo assim, a pessoa não te pagou. Se você já é um profissional experiente, né? Você tem um contrato. Então você vai pegar esse contrato e você vai executar esse contrato. Você vai procurar um juizado de pequenas causas, apresentar o contrato que você tem e falar: olha, eu não recebi pela prestação desse serviço e eu gostaria de executar esse contrato. Essa execução, como é no juizado de pequenas causas, não tem custo, né, para o cuidador. Você vai executar porque as causas menores de 20 salários mínimos, que é o nosso caso, né, porque a gente não vai deixar chegar um montante de 20 salários mínimos, né? Então, assim, essas pequenas causas, elas não têm custo para o cuidador. Mas agora, nossa, Marcelo, eu comecei agora, eu ainda não sei, não formalizei no contrato. As suas conversas de WhatsApp, colocando, falar assim, você tem provas, né, ó, não, a pessoa mandou eu ir nesse endereço, tal horário, a gente acordou o valor, você tem a conversa, tem um histórico, né, da conversa que você negociou aquele serviço. Você vai pegar essas provas, se você ainda tiver uma prova se você ainda tiver como provar que você executou aquele serviço, algum relatório porque normalmente, né, é indicado que você faça um diário do idoso, né, um relatório de como foi o dia, com sinais vitais. Se você tiver esse relatório, com essas informações, junte todas essas informações e procure também um juizado de pequenas causas que você vai entrar com uma ação de cobrança. Aí o juiz, ele vai analisar e vai sentenciar essa ação de cobrança. Se essa sentença for favorável a você, você vai poder executar. E aí a pessoa vai ser chamada, né? E aí eles vão entrar na negociação para poder te pagar. E essa execução também, mesmo você não tendo o contrato formalizado, mas só de você ter como provar a sua prestação de serviço e entrar no juizado com ação de cobrança, você consegue executar tudo sem custo. Pode demorar, é um pouquinho mais, é mais burocrático, né? Por isso que é sempre melhor você tentar resolver amigavelmente, né? Conversando, não ameaçando, gente. Não é você mandar um agiota, mandar bater na pessoa, não, porque isso não é correto, né? Mas tentar negociar, explicar a situação, né? Mostrar que você sabe, aí você vai conversar com ele e falar assim: olha, se a gente não resolver aqui, eu vou procurar meus direitos, porque eu tenho meus direitos, eu realizei, você tem consciência que eu realizei meu trabalho, né? Que eu realizei meu serviço aqui. Você pode não ter gostado, você pode não valorizar o meu serviço, mas eu tive aqui, eu dediquei o meu tempo aqui para você e eu realizei esse serviço. E a gente acordou que você tem que me pagar. Eu realizei, eu entreguei o que eu prometi. Né? Então, deixar bem claro para ele que você pode procurar outros meios de receber, né? De executá-lo nesse momento. Só de você ter esse conhecimento, né? Que que existem outras saídas, é possível que normalmente você consegue resolver amigavelmente. Pode demorar um pouquinho, você pode não receber na mesma semana, né? Naquele dia, mas você consegue resolver amigavelmente. E se não conseguir, você tem esses outros caminhos para poder requerer esse valor. Uhum. E algo que você falou que é muito importante, né, a documentação. Né, essa questão de manter a conversa do WhatsApp aí salva, né? Eu vejo muito cuidador aí com conversa temporária, vai apagando as conversas, então desative esse modo temporário do WhatsApp, né? Porque tudo ali que você conversou é uma prova de que você foi feita uma negociação, né? Foi combinado um valor, um dia. Isso Não, tudo vai te favorecer depois. o WhatsApp, né, a conversa por WhatsApp, ela está servindo como prova para muitos casos. Né? Ela Uhum. se você tiver áudio, você está inscrito, é prova. Então, é bom você se resguardar, pelo menos com essa negociação que você faz. Agora, se você for contratado por um intermediário, né? Porque normalmente tem umas cooperativas que fazem intermediação desse serviço. Mesmo com a cooperativa, guarde, né? Negocie com a cooperativa, já que você está negociando com a cooperativa, negocie, formalize, sempre guarde suas provas, resguarde. E Isso tem o mesmo. nome do cliente, sempre peça essas informações. É importantíssimo, gente. Se você não tem um contrato, pelo menos tenha o nome completo, o CPF e o endereço. Porque isso pode te ajudar uma carta de cobrança, né? Você fazer um boleto para poder mandar para a pessoa. Em alguns casos, já vi pessoas negativando o nome, mas é uma coisa mais complexa que envolve custos, né? Então, não é tão usual, mas igual no Nubank, por exemplo, o banco, você consegue fazer um boleto de cobrança, né? Só com o CPF da pessoa. Aí você pode fazer esse boleto, mandar,
não sei qual banco, qualquer banco você pode procurar se você consegue fazer esse boleto, mandar como cobrança para essa pessoa. Então, já demonstra um pouquinho, né, fala assim, olha, ela tem meu CPF, né? Então, ela tem o meu dado. Então, eu tenho que pagar esse serviço aqui para não dar uma dor de cabeça maior. Existem formas, né? Existem formas, exato. E é só Isso que é demonstrar importante a gente conhecer, saber o que fazer, né? isso, não demonstrar tanto amadorismo, né? Tanto assim, tanta Uhum. inocência, tanta fragilidade, porque o Isso. ser humano ele vai se aproveitar disso, porque em muitos casos com o contrato, porque a gente vai encontrar esse tipo de pessoa, né? Em qualquer prestação de serviço e existem essas pessoas que têm essa dificuldade, que têm esse hábito, né? Mas o quanto você puder se proteger, se blindar contra isso, né? É melhor para evitar futuras dores de cabeça. Não, sem dúvida alguma. Então, para finalizar o nosso café de hoje, nós estamos chegando ao final. Qual resumo você deixa para quem aí está nos assistindo frente a esse tema, né? Para não levar esses calotes. Quais os pontos Exatamente. importantes? Então, a partir de hoje, vocês que são cuidadores de idosos, então vocês já vão mudar no início, né? Vocês já vão alterar a maneira de negociar com o seu cliente. Você já vai chegar, já vai negociar com o seu cliente, você já vai demonstrar um profissionalismo maior. Você já vai chegar, que são etapas. A pessoa te procurou, negociou, você tem a vaga, né? Você está disponível para prestar o serviço naquele momento. Então, fala assim, tudo bem, eu posso, o valor é tanto. Aí a pessoa aceitou o valor, vocês chegaram num consenso do valor? Correto. Fala assim, então, a forma de pagamento é 50% de entrada e 50% no final do pagamento. Aí você tem que explicar para ele, porque você precisa convencer, né, o cliente, porque é ruim você prestar um serviço e a pessoa ficar insatisfeita com você. Você não quer isso, né? Então, se você esclarecer tudo na negociação, as chances de você ter uma relação de trabalho boa, né, saudável, é muito maior. Então, você vai esclarecer para ele, falar assim, olha, é 50%, porque eu já recebi, eu já tive muitos problemas com o pagamento, eu sei que não vai ser o seu caso, mas a minha prática hoje de trabalho é essa, eu recebo 50% no início e 50% no final, porque nós dois vamos dividir o risco. Eu vou executar, você não corre o risco de eu não executar e eu fico resguardado com um pouco de você não me pagar o restante. Mas eu sei que não vai ser o nosso caso. E aí eu vou mandar para você, mandar o meu contratinho para você analisar, né? E aí e dar o visto e me retornar. E aí, se você não. E aí você vai esperar o retorno no dia que você for executar o serviço. A pessoa não te entregou o contrato, fala assim: olha, eu preciso desse contrato. E a pessoa que estiver lá dá só um vistinho aqui para mim, você vai levar o contrato impresso, né? Se ela não de retorno, você leva o contrato impresso, para assim, olha, você só dá um visto aqui, que eu estou aqui prestando serviço, né? Que esse daqui é o valor, que esse aqui é o acordado, você só dá um vistinho que eu estou aqui. Pego pelo menos um visto da pessoa que estava lá te recebendo. Não esquecer de colocar os seus dados, o que tem que conter nesse contrato? Os seus dados, os dados do cliente, o objeto desse contrato, que é o serviço que você vai realizar, o valor acordado e a forma de contratação, certo? Então, a forma de pagamento, De pagamento. forma de pagamento. Então, você vai descrever todos esses dados, deixar tudo bem claro, e aí você vai executar o seu serviço, e aí só a sua postura, né, de negociação vai diminuir bastante o risco de não receber pelos serviços prestados. Mas se isso acontecer, você já sabe o caminho que é, se você tiver o contrato assinado, executar. Se por alguma forma não teve como, você pelo menos tem o histórico da conversa, tem os dados desse cliente, manda uma carta de cobrança, né? Tentou negociar amigavelmente, mandou uma carta de cobrança, não recebeu, executa o contrato no juizado de pequenas causas. Não tem o contrato, entra com uma ação de cobrança nos juizados pequenos, de pequenas causas. Após a análise do juiz, tendo uma sentença favorável, executa essa sentença, e aí é a maneira que você pode resolver essa situação. Então, a melhor maneira é a gente formalizar para poder demonstrar uma profissionalização, para poder diminuir os riscos. Mas, como a gente não pode zerar esse risco, se acontecer, você vai estar resguardado juridicamente e poderá procurar uma solução judicial e sem custo. Maravilha, gente, esse passo a passo aí é ouro, hein? É dica de ouro. Anotem aí e comecem a fazer diferente. Com certeza, os resultados vão ser diferentes. Mas nós estamos aqui hoje finalizando, né? Mais um café do Cuidador Empreendedor.
Nos encontramos novamente na próxima terça-feira, né, no dia 17, 7 às horas. 7 horas da manhã. Deixem aí os comentários no YouTube, mandem direct no Instagram, no TikTok, com perguntas, com dúvidas que surgiram desse tema, ou com sugestões de temas que vocês querem ver por aqui. E o próximo tema na terça-feira será por que ser um cuidador de idosos autônomo e não de carteira assinada. Será que existe diferença? Qual as vantagens de um, qual de outro? Então a gente vai poder discutir um pouquinho sobre esse tema. Isso para você entender quais são as duas realidades e poder escolher, né? E poder se Isso, posicionar. isso mesmo. Vocês estão aprendendo aqui muita coisa diferente, né? Então vamos aprender mais essa possibilidade aí desse mercado de trabalho. Então é isso, Exatamente. Marcelo. Bom dia a todos. Obrigada aí pela oportunidade e até a próxima. E até a próxima. Gente, só avisando que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, pode mandar as perguntas, podem comentar tanto no vídeo, no YouTube, no TikTok ou no Instagram. Mandem as perguntas que eu vou responder todas para vocês, porque eu estou aqui para ajudar vocês a se profissionalizar. Podem contar comigo. Tchau, tchau. Até a próxima terça. Tchauzinho.